Então, vamos pegar uma função implícita aqui. Então, você tem, escrevo o y como uma função de x, no caso, xy mais x quadrado, y quadrado igual a 3. A gente chama de função implícita porque aqui não está o y e não está escrito em uma função de x, né? Basicamente, eu deixar o y isolado aqui e escrever então a relação com x do outro lado. Tá? No caso, isso aqui seria uma curva de nível da função f de xy igual a xy mais x quadrado y quadrado. Tá certo? Seria então a curva de nível 3 da função f. E aí queremos uma g tal que f de x, g de x seja 3. Então, se encontrarmos essa g, podemos escrever gama x como sendo x, g de x, e daí gama de x seria uma parametrização de um pedaço da curva de nível 3 de f, dessa curva aqui. Tá? Porque eu não estou garantindo aqui que essa g vai cobrir todo o conjunto, mas eu sei que ele vai cobrir um pedaço dele. Tá? Então vamos pegar um exemplo mais usual aqui. Pega f de xy igual a x quadrado mais y quadrado, a curva de nível pode ser vista como sendo f de xy igual a para a maior que zero. Vamos ter então, bom, a curva de nível vai ser uma circunferência. A parametrização parcial que a gente consegue fazendo, por exemplo, x, g de x é da forma x, raiz quadrada de a menos x quadrado, quando o y é positivo. X menos raiz quadrada de a menos x quadrado quando o y é negativo, tá? Só que aqui, no caso, a gente não pega esses pontos aqui, né? Porque se a gente passar daqui, você já não tem mais uma função de em relação a x. Porque aí para um x aqui teria dois valores de y. Tá? E no caso também a gente pode pegar raiz quando escrevendo x em função de y para x positivo, raiz quadrada de a menos y quadrado y, que seria esse trecho aqui, e menos raiz quadrada de a menos y quadrado y, que seria esse trecho aqui. Bom, então, quer dizer, se eu fizer esse tipo de parametrização, eu não consigo parametrizar tudo, né? Como no caso da circunferência, a gente pode parametrizar a curva de nível inteira usando raiz quadrada de a cosseno t, raiz quadrada de a seno t. Tá? Só que aqui, então, não seria da forma xg de x ou da forma h de y. Tá? Então, o teorema da função implícita garante sob certas condições que existe esse xg de x ou h de y que parametriza os pontos da curva de nível próximo ao ponto dado. Tá? Então, por exemplo, no caso que a gente viu do círculo, se eu pegar esse ponto, por exemplo, nesse ponto aqui, então, você pega nesse conjunto aqui, então você consegue escrever o y em função de x ou o x em função de y. Se eu pegar esse ponto aqui, eu só consigo escrever parametrizado da forma h de y. E se eu pegar esse ponto aqui, eu só consigo parametrizar como uma função, o y em função de x. E se soubermos que GOH existe e é diferenciável, né? Faltou dizer isso, né? GOH existe e é diferenciável, pode-se calcular a g' de x ou a h' de y da forma que a gente já fez numa aula anterior. Tá? Mas aí no próprio teorema da função implícita, ele vai dar novamente os valores. Tá? Então, o teorema da função implícita prova que existe, sob certas condições, a g ou
Ou seja, né, para x próximos a x0, vamos ter f de x, g de x igual a zero. E isso na prova da função implícita, que a gente não vai fazer, pelo menos não hoje, né? A gente verifica então depois que g é contínua e finalmente que g é derivável. Para aplicações, será importante saber que é parametrizável, mesmo quando você não explicitamente mostra quem é a parametrização, tá? Então, aqui, pela teoria da função implícita, sob essas condições que a gente vai ver daqui a pouco, então você sabe que a função vai ser parametrizável da forma x, g de x ou h de y, y. Tá? E nem sempre essa parametrização é óbvia, tá certo? Então, mas a gente sabe que ela existe. E isso vai ser usado também, ou a existência da parametrização, para poder concluir, achar as propriedades do gradiente para o caso em que f é diferenciável. Então, isso também vai ser feito mais para frente no curso. Então, agora vamos enunciar o teorema da função implícita. Então, seja f de xy de classe C1. Classe C1 significa que as derivadas parciais são contínuas. Um aberto A de R2 e seja x0, y0 um ponto de A com f de x0, y0 igual a zero. Nessas condições, se del f del y, x0, y0 for diferente de zero, então existirão intervalos abertos I e J com x0 em I, y0 em J, tais que para todo x em I existe um único g de x em J com f de x, g de x igual a zero. Então isso aqui vai dar o quê? Que todos os pontos próximos de x0, y0 dentro da curva de nível zero vão, vão ser capturadas por essa parametrização aqui. X, g de x. Bom, então a função g de I em J vai ser diferenciável. E o g' de x vai se escrever como menos del f del x de x, g de x sobre del f del y, x, g de x. Então, só uma coisa aqui. Na hora de aplicar, muitas vezes você quer uma curva de nível que não é o zero, tá? Mas o teorema da função implícita só fala em zero. Por quê? Se eu pegar uma curva de nível k, por exemplo, basta considerar uma outra função diferenciável, f til xy igual a f de xy menos k, e aí falar sobre a curva de nível k é a mesma coisa que falar sobre a curva de nível zero do f til. Então aqui só a definição escrita, né? Classe C1 em A, se del f del x del f del y contínuas em A. E agora vamos escrever ou falar sobre o análogo para escrever o x em função de y, né? Então se f é de classe C1 em A aberto, del f del x, x0, y é diferente de zero e f x0, y0 está na curva de nível zero, então vai existir intervalos e uma função que sai de I e vai para J, tal que f de hy, y é igual a zero. Então todos esses pontos aqui vão estar na curva de nível zero também. E a derivada da h em relação a y vai ser menos del f del y, h de y, sobre del f del x, h de y. Então, só uma coisa aqui, né? Bom, isso vale no outro caso também, mas como o del f del x de x0, y0 é diferente de zero, a função del f del x é contínua, porque ambas são contínuas, né? Então eu sei que na hora que você acha o i aqui, esse i já é um intervalo pequeno, de forma que esses pontos aqui ficam muito próximos já do x0, y0, e daí del f del x de hy, y já é diferente de zero. Tá? Então isso aqui vai valer para todos os pontos no intervalo i. Então, só para concluir aqui, se f é de classe C1 e o aberto A, você pega um ponto x0, y0 em A e tal que o x0, y0 está na curva nível 0 de f, e o gradiente da f não é o vetor nulo, então existe uma parametrização da forma x de x ou h de y, y em torno do ponto x0, y0.
tá? Porque se o gradiente for diferente de zero, então ou o del f del x é diferente de zero, tá certo? Se o del f del x for diferente de zero, você consegue pelo menos parametrizar dessa forma. Ou o del f del y é diferente de zero, e daí você consegue parametrizar dessa forma aqui, certo? Então, com o gradiente diferente de zero, você sabe que uma das duas funciona, tá? E é como foi comentado antes, em alguns casos você tem as duas parametrizações, tá? E outra coisa que é bom notar é que realmente, nos casos interessantes, né? Que seria no caso, por exemplo, quando você tem as condições do teorema da função inversa, a curva de nível em torno do ponto x0 e y0 realmente vai ter dimensão 1, porque ela vai ser uma curvinha.